primeiro clube a pensar em fazer um estádio novo, sem qualquer incentivo de Copa do Mundo. E naquela época se analisou todas as possibilidades. Para quem não sabe, o Estádio Olímpico ele foi construído na mesma época da Fonte Nova. E em 2007 teve um acidente na Fonte Nova que morreram 7 pessoas, que desabou uma arquibancada. Sim. Lembra disso? Lembro. Mesma época, mesmo material, mesmo método construtivo da Fonte Nova, o Estádio Olímpico. Porque eram estádios que não eram cobertos, eram estádios que não tinham a quantidade de banheiros necessária, as pessoas urinavam nos copos, tu sabe disso? Ficava ali, a chuva levava aquilo, entrava numa fissura da laje, corroía o aço e aí os estádios estavam podres. O Estádio Olímpico, estava condenado, Olímpico? Toda a arquibancada inferior, onde era geral e social, onde era geral principalmente, toda ela suportada por paus de eucalipto, que deve estar até hoje lá. Troncos de eucalipto embaixo apoiando isso aí, tem fotos disso. Então o Estádio Olímpico não tinha mais como ficar daquele jeito, era uma questão de sobrevivência para o Grêmio. Então não foi por nada que a gente começou a fazer isso. E aí a gente começou a pesquisar... Só um parênteses, por que o Grêmio não fez à época o que o Palmeiras fez, que desmanchou o Parque Antártico e construiu o Aliança? Nós começamos vou chegar lá, a pensar como fazer, porque o Grêmio não tinha nenhum recurso, como os outros clubes também não têm, então tinha que buscar uma parceria e um projeto que fosse atrativo. Nós fizemos uma carta convite para buscar interessados e nessa carta convite havia a possibilidade de fazer no Estádio Olímpico, a possibilidade de reformar, de fazer um novo e de fazer num outro terreno. No caso, poderia ser no Maitá ou em outro lugar que tivesse capacidade para receber um estádio. E não houve interessados em viabilidade para fazer lá. Não tinha viabilidade econômica financeira. E aí vai uma questão importante. A gente sempre pautou o projeto que era inovador. Hoje é comum ver que tem vários estádios novos no Brasil, mas na época ninguém pensava nisso. Então era um projeto muito inovador. Então um dos receios que nós tínhamos era demolir o Estádio Olímpico com um parceiro e aí no meio da obra ficar sem estádio. Vai jogar onde? Então sempre se teve essa questão. Outra questão que a gente tinha muito medo era de assumir uma dívida. O Grêmio contraiu um empréstimo e não poder pagar e ficar inviabilizado o seu futebol ou algo assim. Eu vou pegar o meu celular, tomar liberdade, pesquisei agora enquanto eu esperava aqui na live, Farid, só para dar 2 exemplos, tá? E eu gosto de dar fonte, porque senão vira fake news, qualquer um fala o que quer e aí aquilo repercute. Isso aqui é do GE, tá? Do estádio do Corinthians. Eu só vou resumir a leitura, mas para ter uma ideia. O clube ainda devia um total de 1,5 bilhão de reais na antiga estruturação societária. E agora, com a primeira parcela vencendo em novembro de 2023, passou a dever 611 milhões de reais. O Corinthians acabou o estádio devendo 1,5 bilhão. Entregou uma série de propriedades ano passado e essa dívida ficou só em 600 milhões de reais. Se tu calcular um juros de 1% ao mês, um juro básico, só de juros o Corinthians paga 6 milhões de reais de dívida. Aí tem outro, para não dizer que é só o Corinthians, tá? Aí eu peguei outro aqui, o Atlético Mineiro, que está fazendo estádio, tá? Vou resumir também, aqui é do Lance, tá? A matéria do Lance. O Atlético buscou 2 linhas de crédito. A primeira, 2021, 200 milhões de reais. A segunda, em setembro do ano passado, mais 200 milhões de reais. Mais 240 milhões de reais, totalizando 440. Com mais 302 que começam a vencer em setembro de 2029. O Atlético Mineiro deve mais de 750 milhões. E o estádio não acabou ainda. Dando 2. Isso a gente... O Atlético Mineiro é quase um clube falido. Exato. E isso a gente procurou no conceito do contrato blindar o Grêmio. O Grêmio nunca foi solidário em financiamento nenhum. O Grêmio nunca foi solidário em eventual prejuízo da operação da Arena. Isso mudou com o aditivo que foi feito, mas originalmente, nos 20 anos em que há essa parceria, se num ano houvesse prejuízo, ou seja, as receitas da Arena não fossem suficientes para pagar o financiamento, as despesas com vigilância, portaria, gramado, iluminação, a Oeste tinha que aportar recurso e pagar. Então o Grêmio, no contrato original, nunca... Aliás, tem 10 anos e até hoje não arrumaram o gramado. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá, tá? Então, o que eu quero dizer, essa era uma preocupação lá no contrato original, de a gente não comprometer o clube. E o Grêmio não assumiu nenhuma dívida, diferente da maior parte dos clubes. Então, quando eu te falo que é um bom contrato, essa é uma das provas. O Grêmio não foi atingido por um tipo de dívida dessa natureza. Sim.
Uma outra questão, e a gente está falando aqui com o Eduardo Antonini, está esclarecendo uma série de questões, isso é muito importante. Posso eu te fazer uma questão, Farid? Por favor. De quem é o Allianz Parque em São Paulo? Do Palmeiras? Palmeiras, né? Pois é. Não é? Claro que é. E eu vou contar uma história rapidinha. Quando a gente começou a fazer essa carta convite, o estudo de viabilidade para a Arena, a gente contratou um escritório de São Paulo, que não por coincidência, ele tinha expertise, ele estava começando só que pelo lado da W Torre, que era a construtora, estruturar o negócio do Palmeiras. Então ele tinha muito conhecimento. E a gente então conseguiu, com essa fonte que era comum, conhecer outro contrato e trocar experiências. O conceito que o